Já vai, já vai. Bom dia, hoje são 16 de dezembro de 2019, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil, mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ontem assisti mais uma vez a um dos vídeos do Roberto, com o título Os Dois Tipos de Ateu, e achei muito interessante o vídeo. O Roberto mora na capital carioca, no Rio de Janeiro, e é um rapaz bastante simpático, alegre, festivo, e ele é ateu. Antes foi um homem religioso, foi espírita. O canal do Roberto chama-se Viva os Ateus. É um canal maravilhoso. O Roberto traz uma riqueza em seu canal, uma riqueza de variedades. Ele entrevista pessoas no centro do Rio de Janeiro sobre religião, sobre crenças religiosas. O Roberto traz comentários de internautas e ali faz análises sobre esses comentários. Isto é, ele dá voz aos seus internautas ali que comentam seus vídeos. O Roberto também traz vídeos de várias pessoas, de religiosos e ateus, e ali ele vai analisando os trechos. Enfim, o canal do Roberto é um canal rico de variedades, vale a pena conhecê-lo. Ontem estive assistindo ao vídeo Os Dois Tipos de Ateu, do Roberto, a visão dele, os dois tipos de ateu. Eu, Roberto, sou ateu desde que me entendo por gente. Eu, Eustáquio, não me encaixo nesses dois tipos de ateu aí que você traçou. Isso ocorre por quê? Porque existem vários tipos de ateus. Esses, repito, dois tipos de ateu que você colocou aí no seu vídeo, eu não me encaixo em nenhum deles. Mas aqui eu trago um detalhe importante, é por isso que resolvi fazer o vídeo. Então, ouça aí, veja a explicação do Roberto em seu canal Viva os Ateus, no sentido de distinguir dois tipos de ateu. Veja aí, depois eu volto. Bem, meu nome é Roberto, sou ateu com muito orgulho, e essa aqui é a Biba. Ai, Biba! E esse vídeo é sobre os tipos de ateu, tá? Eu acredito que existam dois tipos de ateu, tá? Um deles, o ateu número 1, é aquela pessoa, ela sempre foi ateu, ela nunca acreditou em Deus. Então, essa pessoa não se interessa em conversar sobre religião. Ela não se interessa. E o ateu número 2, que é um ateu que é um ex-religioso. Esse tipo de ateu, ele se interessa, sim, por estudar religião. Ele sabe mais de religião do que os próprios religiosos, tá? E ele tenta pregar o ateísmo. Mas por quê? Porque como ele acreditou numa mentira, então ele tenta pregar o ateísmo. Por quê? Porque ele tenta abrir os olhos para as pessoas, para as pessoas não acreditarem em uma mentira como ele acreditou. Então por isso que ele fica pregando ateísmo, fala toda hora em Deus, é por causa disso. Bem, esse foi o assunto desse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vem cá só, mostrar aqui a sol. Dá um tchau pro pessoal ali. Tá toda tortinha ela. Muito bem. Você viu aí o Roberto traçando dois tipos de ateu. O primeiro tipo e o segundo tipo. O primeiro tipo de ateu, traçado pelo Roberto, tem duas características. É o ateu
no primeiro tipo, é aquele que nasceu ateu, que sempre foi ateu, jamais acreditou em deuses, em anjinhos, em inferno, céu, purgatório, etc. E a segunda característica desse ateu, segundo Roberto, é que ele, por nunca ter acreditado em deuses, anjos, demônios, céu, purgatório, inferno, etc., esse ateu aí não trata de religião, não fala sobre religião, prefere ficar calado. Essa é a segunda característica desse ateu, entendeu? Então, eu não me incluo nesse tipo de ateu, porque eu pego apenas a primeira característica desse primeiro tipo, ou seja, eu sempre fui ateu, jamais acreditei em deuses, anjinhos, demônios, etc. E não me encaixo na segunda característica desse primeiro tipo, porque esse aí, no dizer do Roberto, não tem interesse algum em falar sobre religião, sobre ateísmo. E isso aí eu descarto essa característica, pois eu, ao contrário, falo sobre religião, falo sobre deuses, demônios, anjinhos, etc. Então eu fico com apenas a primeira característica desse primeiro tipo de ateu aí traçado pelo Roberto. Eu apenas a primeira característica, aquela que diz que é ateu desde o berço, é o meu caso. E descarta a segunda característica porque eu propago o ateísmo. Então, eu não me encaixo no primeiro tipo de ateu traçado pelo Roberto. E o segundo tipo de ateu traçado pelo Roberto, eu também não me incluo nele, porque eu não tenho uma dessas características. Ele diz que esse segundo tipo de ateu é aquele que nasce numa família extremamente religiosa, que foi um ateu extremamente... desculpe-me, que foi uma pessoa religiosa muito fanática e que desde o berço é assim, por causa da educação recebida por seus pais. E a segunda característica desse segundo tipo de ateu, segundo Roberto, é que a segunda característica é que esse ateu, por esse religioso, antes religioso, ele hoje é um ateu porque ele se decepcionou com a vida religiosa. Ele viu, ele percebeu que estava num mundo de ilusão, a ilusão religiosa. E esse religioso fanático abandonou essa crença e passou aí a propagar o ateísmo, para que as pessoas abram os olhos diante da ilusão religiosa. Então, o segundo tipo de ateu aí traçado pelo Roberto, eu pego apenas a segunda característica. Eu propago vídeos aí, propago o ateísmo para alertar as pessoas que religião está aí para enganar, para levar as pessoas ao erro e por tabela, a exploração religiosa em todas as formas. Então, nos dois tipos de ateu traçados pelo Roberto, eu não me encaixo no primeiro e nem me encaixo no segundo. Eu pego apenas uma característica do primeiro e uma característica do segundo e formo aí o terceiro tipo de ateu. Então, o terceiro tipo de ateu, que é o meu caso, é aquele que nunca foi religioso, nunca acreditou nessas crendices religiosas bobas e que propaga o ateísmo, faz questão de propagar isso aí para que as pessoas abram os olhos. Esse aí é o terceiro tipo de ateu. O Roberto, ele se encaixa no segundo tipo de ateu. O Roberto, ele foi um homem religioso, espírita, ele mesmo o diz, e deixou o espiritismo, deixou a crença religiosa e se transformou em um ateu. E hoje ele faz esses vídeos para que as pessoas abram os olhos. Portanto, o Roberto pertence ao segundo tipo de ateu e eu ao terceiro tipo de ateu. Valeu, Robertão. Um abraço.